Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a paz do Senhor Jesus venha sobre a sua vida e sobre a sua família hoje e sempre. Aqui é o pastor Antônio Júnior e eu tenho uma palavra linda, uma palavra de Deus para a sua vida e no final eu quero orar por você, por tudo que envolve a sua vida e também pela sua família, tá bom? Irmãos, hoje eu senti no meu coração muito forte de falar com você sobre a ansiedade. Eu não sei você, mas eu costumo ser muito ansioso. Por incrível que pareça, por mais que eu seja uma pessoa calma, muitas vezes a ansiedade me atinge e eu já percebi que não tem como a gente ficar totalmente livre da ansiedade. Mas nós precisamos aprender a conviver com ela e não podemos deixar que ela atrapalhe a nossa vida. Eu sei que esse assunto é muito debatido na televisão, na internet, nas redes sociais. Eu mesmo já vi várias entrevistas de médicos falando sobre como vencer a ansiedade, as causas da ansiedade e também o quanto ela prejudica a nossa saúde física e mental. Mas irmãos, o que pouca gente fala é que a ansiedade também é muito prejudicial para a nossa vida espiritual. E por isso hoje eu quero mostrar para você o que eu faço para vencer a ansiedade. Eu quero trazer um exemplo aqui na palavra de Deus e eu tenho certeza que tudo vai ser diferente na sua vida se você colocar em prática o que eu vou te ensinar aqui, tá bom? Irmãos, primeiramente nós precisamos saber o porquê nós ficamos ansiosos. Eu sei que na maioria das vezes é porque nós queremos que tudo aconteça imediatamente. Queremos encontrar um amor para o resto da vida, um emprego naquela área que nós gostamos e que nos pague muito bem. Queremos ter recursos suficientes para viajarmos, para termos mais conforto, entre tantas outras coisas. E isso tudo porque nós vivemos em uma geração acelerada, a geração das redes sociais, onde nós olhamos para o próximo e nós começamos a nos comparar com a vida das pessoas, começamos a perceber que tudo dá certo para os outros, mas para nós parece que a nossa vida está travada, nada de novo acontece e isso nem sempre é verdade, viu, irmãos? Tem muita gente aí que vive de aparência e ontem mesmo eu estava conversando com uma pessoa e essa pessoa trabalha com consórcio e ela disse que muita gente aqui na minha cidade faz consórcio para comprar carro importado. Isso mesmo, irmãos. Tem pessoas que entram em consórcio, em financiamento para ter uma Land Rover, para ter um Porsche, só para viver de aparência. Isso porque a pessoa não terá condições sequer de ficar bancando a gasolina. Irmãos, isso é muito triste. É muito ruim saber que as pessoas vivem de uma forma tão fútil assim. E nós sabemos que o resultado disso é o vazio no coração, a pessoa fica cada vez mais ansiosa, frustrada. E eu sei também que muitas vezes nós ficamos ansiosos porque nós estamos cheios de informações na nossa mente. Esses dias eu estava lendo um livro do Augusto Cury em que ele falava sobre a síndrome do pensamento acelerado. Ou seja, nós estamos atolados de informações. Todo dia a gente olha no celular, na televisão, nas pessoas, nos jornais. Em todo o tempo é notícia nova chegando na nossa mente. E aí a gente começa a se preocupar com coisas que não são do nosso interesse, coisas que não vão mudar a nossa vida, mas que a gente traz para a nossa mente e aí nós ficamos sobrecarregados, com o pensamento acelerado. Então, irmãos, o que nós precisamos entender é que no reino de Deus as coisas não acontecem assim. Não é desse jeito que Deus faz. Deus só faz as coisas acontecerem no tempo dele e do jeito dele. E se nós não aprendermos a descansar no Senhor, a confiar nele, nós ficaremos muito frustrados e também poderemos colher consequências ruins ao darmos lugar ao pecado. Isso mesmo, na busca por uma satisfação, por um prazer, muitas vezes podemos nos refugiar na bebida, nos relacionamentos fúteis, no sexo, nas amizades falsas. Irmãos, nós precisamos vigiar. E por isso eu vou te mostrar exatamente o que você precisa fazer para vencer a ansiedade, tá bom? Mas antes de começarmos, eu quero muito que você se inscreva aqui no meu canal, porque todo dia eu quero te ajudar na caminhada com Deus. É só você clicar no botãozinho inscrever-se, que está bem aqui abaixo do vídeo. Eu vou esperar você clicar neste botão, porque do lado vai aparecer um sininho. Quando aparecer esse sininho, você precisa clicar nele e selecionar a opção todas, porque senão você não vai receber os próximos vídeos assim que eu colocar, tá ok? Irmãos, como eu disse para vocês, eu também fico ansioso. Isso é algo que não dá para negar. Todo cristão, toda pessoa, de vez em quando fica ansiosa e aí nós precisamos buscar ao Senhor em oração.
A Bíblia diz no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, que nós devemos lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Mas às vezes, irmãos, por mais que a gente ore, parece que a gente não encontra a paz que nós queremos, não é verdade? Por que será que isso acontece? Será que Deus não está nos ouvindo? Será que a nossa oração não está funcionando? Antes de eu continuar falando sobre isso, eu quero te contar a história de uma mulher de Deus que estava debaixo da graça do Senhor e ela tinha uma promessa muito forte sobre a sua vida, mas por causa da ansiedade, por querer que Deus fizesse tudo no tempo dela, ela quase colocou tudo a perder. O nome dessa mulher é Sara. Eu tenho certeza que você já leu sobre ela ou você já ouviu falar sobre a história dela. Sara era esposa de Abraão. E a Bíblia diz que certo dia o Senhor ordenou que aquele homem pegasse a sua esposa, todas as suas coisas e deixasse a sua casa, os seus parentes, para ir para um lugar que Deus lhe mostraria. E junto com essa ordem, Abraão recebeu também uma promessa maravilhosa. Eu quero ler para você o que está escrito no livro de Gênesis. Diz assim: O Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Olha isso, irmãos. Até aquele momento, Abraão e Sara, que ainda se chamavam Abrão e Sarai, não haviam tido filhos. Porém, o Senhor deixou muito claro a eles que por meio dos dois, um grande povo seria formado. E Sara então ficou muito ansiosa, como todas as outras mulheres daquela época, porque o seu sonho era ser mãe. Mas ela nunca havia conseguido engravidar e isso estava deixando ela muito angustiada. Os anos então foram se passando, Abraão e Sara estavam envelhecendo e nada do tão sonhado filho chegar. E eu fico imaginando, irmãos, o coração daquela mulher se enchendo cada vez mais de ansiedade. Afinal de contas, a promessa de Deus não estava se realizando e o sentimento que ela tinha era de que o Senhor tinha se esquecido dela. E foi aí que Sara errou, irmãos. Ao tentar dar uma ajudinha para Deus, a mulher de Abraão mandou que uma de suas criadas se deitasse com seu marido, para que ele não corresse o risco de morrer de velhice sem ter conseguido deixar a sua descendência aqui na terra. E foi então que nasceu um menino chamado Ismael. E o que era para ser algo bom se tornou uma coisa terrível na vida de Sara. Isso porque aquela mulher que deu à luz ao primeiro filho do seu marido começou a zombar do fato dela não conseguir ser mãe. E além disso, aquela mulher, aquela criada, achava que o filho dela, Ismael, seria o herdeiro das promessas de Deus. E então Sara sofreu muito tempo com aquilo ali, mas o Senhor foi misericordioso, Deus foi bom com a esposa de Abraão e ele cumpriu enfim a promessa, quando aquela mulher já tinha 90 anos de idade. O seu esposo Abraão já estava com 100 anos de idade e foi então que o milagre aconteceu. Isaac nasceu e ele deu continuidade à linhagem do seu pai até a formação da nação de Israel, da qual nasceu Jesus. Irmãos, a lição que fica dessa história é que Deus sempre nos ouve, Deus sempre responde nossas orações, mas às vezes o que está errado é o nosso coração, porque ele é tomado pela ansiedade, pela preocupação, e isso nos leva a pecar. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 26, que muitas vezes nós não sabemos orar como deveríamos, e por causa disso acabamos determinando que Deus cumpra as nossas vontades e tem que ser do nosso jeito, da nossa forma. Mas irmãos, nós não temos esse direito, nós não sabemos o que é melhor para nós. Por isso nós devemos pedir ao Senhor misericórdia, pedir que Ele perdoe o nosso pecado da ansiedade e que a gente comece a depender dEle para tudo. E por isso eu vou te mostrar agora as 3 atitudes que você tem que tomar para você não cometer o mesmo erro que Sara cometeu e acabar sofrendo as consequências ruins que virão, ok? A primeira atitude que você tem que tomar é confessar o pecado da ansiedade. Irmãos, não importa qual seja o motivo, toda ansiedade é uma falta de fé no cuidado e na fidelidade do Senhor. Nós sabemos que a intenção de Sara era boa. Ela temia que o seu marido morresse sem ter um filho que pudesse levar a sua linhagem adiante. Mas é como aquele ditado popular que diz, né?
De boas intenções, o inferno está cheio. Então, antes de pedir que Deus te atenda, confesse o seu pecado. O rei Davi foi um homem tão pecador como qualquer um de nós, mas uma das características que fazia dele um homem segundo o coração de Deus é que ele era muito sincero e ele sempre confessava suas falhas. Veja o que ele diz no Salmo 32. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. A segunda atitude que você tem que tomar para vencer a ansiedade é parar de reclamar. Irmãos, quando nós estamos ansiosos, a nossa oração se torna praticamente uma reclamação diante de Deus. A reclamação é quando nós ficamos lembrando o Senhor dos problemas que nós temos, como se Ele não soubesse de tudo que nós estamos passando e do que nós precisamos. Então, irmãos, em vez de ficar reclamando e murmurando nas suas orações, reconheça a sua dependência do Senhor e diga a Ele o quanto você precisa dEle, não somente para resolver os seus problemas, mas para cuidar de você em todos os detalhes da sua vida. Amém? E a terceira atitude para você vencer a ansiedade: seja grato. Não importa, irmãos, se Deus já atendeu o desejo do seu coração ou não. Simplesmente agradeça, engrandeça ao Senhor. E a palavra engrandecer significa tornar grande. Irmãos, quando nós engrandecemos a Deus, nós fazemos com que Ele fique grande aos nossos próprios olhos. Ou seja, à medida em que Ele cresce, os nossos problemas diminuem. E para engrandecer ao Senhor, nós devemos fazer como Maria, quando ela disse assim: minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. Amém? Então, se você conseguir tomar essas três atitudes, eu te garanto que mesmo que você se sinta ansioso, a ansiedade não vai atrapalhar sua vida. Ela não vai dominar o seu coração, porque você vai começar a acreditar que Deus está contigo, que Deus te ouve, que Deus é bom em todo o tempo. Amém? Então agora nós vamos orar, nós vamos unir a nossa fé nessa grande corrente que tem se espalhado por todo o Brasil e também fora do Brasil. Então, se você puder, você vai fechar os teus olhos, mas eu gostaria muito que você também falasse com Deus. Enquanto eu vou orando daqui, eu quero que você abra os seus lábios ou que você simplesmente concentre-se em seus pensamentos, tá bom? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco diante de Ti para Te louvar pela vida deste irmão e desta irmã que estão orando aqui comigo todos os dias. Derrama, Senhor, sobre a vida desta pessoa, sobre a casa dela, o óleo da Tua unção. Que a luz do Espírito Santo habite neste lar e no coração de toda esta família, para que todos tenham paz, independente das circunstâncias. Eu sei, Senhor, que muitos agora estão sofrendo, estão no fundo do poço, meu Deus. Essas pessoas chegaram à conclusão de que parece que foi tudo em vão. Parece que elas nadaram e morreram na praia, mas isso não é verdade. Pai, renova a força, a fé, a esperança dessas pessoas. Pai, não deixe elas nesse deserto por tanto tempo, Senhor. Tenha misericórdia. Parece que os ossos estão sendo esmagados, tamanhas são as aflições. Parece que a pessoa só sabe chorar, a pessoa fica pranteando o dia todo, não consegue encontrar paz e esperança. Oh, meu Deus, quantas vezes essa pessoa acha que o Senhor nem se importa mais com ela. Ela acha que o Senhor virou as costas, o Senhor não ouve mais o clamor. Mas, Senhor, tudo isso é mentira do diabo. O diabo vive acusando essa pessoa de que não tem futuro para ela, de que ela não será nada nesta vida. Senhor, tira esses pensamentos horríveis, esses pensamentos negativos que colocam essa pessoa para baixo. Tem misericórdia, Senhor. Não deixa ela continuar nesta maneira, meu Pai. Eu sei que o silêncio faz parte do tratamento do Senhor. Mas, Deus, eu te peço, fale com a pessoa no dia de hoje. Fala através das circunstâncias, através da Tua palavra, através do Teu Santo Espírito. Oh, meu Deus, eu intercedo por esta pessoa, porque eu tenho visto muitos corações ansiosos nesse momento. O coração está apertado. Parece que a pessoa perdeu o sentido da vida. Mas, Senhor, nós estamos aqui te entregando as nossas ansiedades, os nossos medos, preocupações.
Cuida de nós, Senhor. Não deixa a gente continuar desta maneira, meu Pai. É muito ruim ficar com o coração triste, amargurado. Nós queremos enxergar uma luz no fim do túnel, meu Pai. E eu creio que é só o Senhor que pode fazer isso na nossa vida. Por isso, meu Deus, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas vezes em que não confiamos em Ti e deixamos a ansiedade dominar as nossas emoções e as nossas atitudes. Pai, quantas vezes nós pecamos porque não confiamos no Senhor, mas eu creio também na Tua graça e misericórdia. Eu creio que as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã e são a causa de não sermos consumidos. Pai, neste momento nós reconhecemos que Jesus Cristo é o único caminho. Jesus Cristo é a verdade e a vida. Ele é tudo o que nós precisamos e a Sua graça é suficiente para nós. Nós cremos, meu Deus, que o Senhor faz tudo no tempo certo e tudo que o Senhor faz é perfeito. E por isso nós entregamos nas Tuas mãos e não vamos nos preocupar mais. Receba, Senhor, todos os nossos pedidos de oração. Eu apresento diante de Ti cada homem e cada mulher que fez o comentário aqui pedindo a oração. Em nome de Jesus, Senhor, atende-nos e desde já Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero convidar vocês para participarem dessa oração pela nossa vida espiritual, baseada no Salmo 91. E antes de nós orarmos, eu gostaria muito que você deixasse aqui o seu pedido de oração e que você se lembrasse de alguém no qual você pode compartilhar este vídeo. A bênção de Deus precisa ser compartilhada, nós não podemos guardar somente conosco. E eu creio que esta oração vai marcar a sua vida para sempre. Você que está passando por lutas, você vai entender a profundidade desse salmo. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, por que o Salmo 91? O que tem de mais nesse salmo? Eu vou te mostrar que esse é um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia e tem uma razão para isso. Até mesmo quem não é cristão já ouviu falar desse salmo ou já leu em algum momento da sua vida. Além disso, é muito comum nós vermos dentro das casas e até mesmo nas empresas as Bíblias abertas nas páginas desse salmo, como se fosse uma espécie de amuleto de proteção. Em alguns lugares, a página chega até a estar amarela, porque a pessoa não lê a Bíblia, ela só mantém aquele salmo aberto como um sinal de proteção para a casa e para a empresa. Mas a verdade é que o Salmo 91 é muito mais profundo do que nós possamos imaginar. E nós só conseguimos entender o seu verdadeiro significado quando olhamos para ele com um olhar espiritual. Se nós fizermos isso, nós vamos compreender que ele é uma das orações mais poderosas que existem em toda a Bíblia. Amém? Então eu pretendo ler com você todo o Salmo, mas nós vamos fazer isso por partes. Primeiro nós vamos ler o versículo 1, o versículo 2 e nós vamos orar em cima dele. Depois nós vamos orando em cima dos outros versículos. E assim você vai conseguir entender melhor o que está escrito no Salmo, você vai conseguir orar por determinadas áreas da sua vida. E para nós começarmos essa oração, eu quero ler para você o que está escrito no Salmo 91, o versículo 1 e o versículo 2. Diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Nós não sabemos ao certo se o autor do Salmo 91 estava passando por um momento muito difícil, de perseguição ou de lutas, ou se ele havia recebido uma profecia do Senhor que deveria ser entregue a todos nós. Mas independente do que levou o salmista a escrever esse salmo, nós temos que entender que o seu ponto-chave é nos ensinar que nós devemos buscar a nossa segurança em Deus, pois Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza contra qualquer tipo de mal. Se nós buscarmos ao Senhor de todo o coração e confiarmos nele, nós nunca seremos decepcionados e nenhum inimigo será capaz de destruir a nossa fortaleza. E agora que nós já sabemos da importância do Salmo 91 para a nossa vida espiritual, eu quero orar com você. Se você puder, feche os seus olhos e vamos invocar a presença de Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença,
neste dia para clamarmos ao Senhor pela sua proteção, principalmente pela nossa vida espiritual. Oh, meu Pai, nós temos passado por tantas provações. O inimigo tem tentado contra nós. O inimigo tem falado aos nossos corações, ao nosso ouvido, que os problemas são insuportáveis e que não vamos dar conta. Oh, meu Pai, o inimigo tem mostrado que não há saída, mas nós voltamos os nossos olhos agora para o Senhor. Oh Deus, Tu és aquele que tem a paz que nós não temos, que o mundo não pode oferecer. Tu és o príncipe da paz. Por isso te pedimos, Senhor, coloca dessa paz dentro de nós, porque nós precisamos, senão nós não vamos suportar as lutas que temos enfrentado neste mundo. Oh, meu Pai, nos lembra a cada dia que o único lugar onde encontramos descanso e paz para a nossa vida é debaixo das Tuas mãos. É ali que nós temos no Senhor o refúgio, a fortaleza que nós tanto precisamos para nos escondermos de todo o ataque do diabo contra a nossa vida. Oh, nós cremos, Senhor, que é à sombra do Todo-Poderoso que existe o descanso, o refrigério para a nossa alma. Por isso nos ensina, ó Pai, a confiar e descansar em Ti. Nós entregamos agora nas Tuas mãos todas as nossas preocupações, medos, angústias. Oh, meu Pai, quantas pessoas agora estão em depressão, estão angustiadas e o corpo delas já está demonstrando o cansaço, está demonstrando a ansiedade que tem saído do controle. Meu Pai, nos ajuda a entender que o Senhor está no controle da nossa saúde, da nossa família, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos e do nosso coração. Oh, meu Pai, também queremos Te agradecer pela proteção e pelos livramentos que o Senhor tem nos dado dia após dia. A Tua palavra diz, Senhor, no Salmo 34:19, que muitas são as provações do justo, mas o Senhor o livra de todas. Por isso, meu Pai, nós já Te agradecemos, porque nós cremos, o Senhor vai nos livrar mais uma vez. Eu sei que parece impossível, parece que é uma montanha tão grande na nossa frente, mas o Senhor disse que o Senhor remove montanhas quando colocamos a nossa fé no Senhor e profetizamos a vitória. Por isso nós já Te agradecemos pela vitória, pela conquista que o Senhor está nos dando, e eu creio que grandes coisas o Senhor ainda fará, em nome de Jesus, que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Meu querido irmão, esse é apenas o começo. Continue comigo aqui, porque nós vamos continuar nesse Salmo 91. É um salmo preciosíssimo, é um salmo espiritual, e é muito importante que você assista até o final, porque juntos nós vamos unir a nossa fé e o Senhor vai agir em nosso favor. Não importa o seu problema, não importa se é uma enfermidade, não importa se é um problema financeiro, um problema na área emocional, Deus pode trazer a solução para tudo na sua vida. Amém? Tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Agora eu quero ler para você os versículos 3 e o versículo 4 do Salmo 91. Está escrito assim: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Um laço, meus irmãos, é uma espécie de armadilha que é feita por alguém que deseja matar alguma coisa. Normalmente, laços como esse citado no Salmo 91 são criados para capturar pássaros ou animais, e o salmista conhecia muito bem disso. Por isso ele fez essa comparação. E todos os dias, o diabo coloca também armadilhas em nosso caminho para nos matar espiritualmente. Mas se corrermos para debaixo das asas do Senhor, Ele irá nos manter protegidos e nos manterá a salvo do veneno mortal de Satanás, assim como uma águia protege o seu filhote. Amém? Então vamos orar novamente, feche os seus olhos e eu tenho certeza, o Senhor nos ouvirá do céu e agirá em nosso favor. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós continuamos aqui na Tua presença porque cremos que a nossa vida espiritual nunca mais será a mesma. Mais uma vez, Senhor, por favor, não permita que os problemas e as dificuldades do dia a dia nos tirem do foco que é Jesus e nos levem a cair em tentações, em armadilhas que Satanás tem armado para nos derrotar. Oh, meu Pai, nos dê sabedoria para sabermos identificar os laços
que o inimigo tem colocado em nosso caminho, antes que seja tarde demais. Ó Senhor, nos livre da hora da tentação, para que não façamos escolhas erradas, que vão trazer satisfação à nossa carne em primeiro momento, mas que depois matarão a nossa vida espiritual. Nos ajuda, Senhor, a sempre escolhermos correr para debaixo das Tuas asas, quando o perigo se aproximar. Que a Tua fidelidade nos guarde da fúria do devorador todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Aleluia. Oh, meu irmão, que bênção está sendo esse momento. É o momento onde nós paramos tudo o que estamos fazendo e estamos voltando o nosso coração para o Senhor. A Bíblia diz que se nós buscarmos ao Senhor de todo o coração, Ele nos ouvirá. E se aproximarmos de Deus, Ele também se aproximará de nós. Ou seja, se nós dermos um passo em direção a Deus, Deus também dará um passo em nossa direção. Por isso vamos continuar nesse salmo. É um salmo tremendo, um salmo maravilhoso. E no versículo 5 e o versículo 6, onde lemos a continuação desse salmo, está escrito assim: Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Aleluia. Algumas pessoas afirmam que esse salmo foi escrito pelo rei Davi, enquanto outros dizem que não. Mas independente dele ter sido ou não o autor do Salmo 91, essa passagem tem muito a ver com a vida dele. Além de pastor de ovelhas, músico e rei de Israel, Davi foi um grande guerreiro e durante toda a sua vida ele sentiu na pele o que é ser alvo das flechas dos seus inimigos, que tentavam a todo custo tirar a sua vida e destruir a nação de Israel. Mas mesmo diante de todos aqueles ataques físicos e espirituais contra a sua vida e contra a vida do seu povo, Davi não se entregava, porque ele sabia que se ele permanecesse firme no Senhor, ele não teria o que temer. E nós cristãos devemos ter a mesma segurança que o rei Davi tinha, porque a palavra de Deus diz que a destruição é o juízo que virá sobre todos aqueles que rejeitam a Cristo como seu Senhor e Salvador. Mas nós que confiamos no Senhor estaremos protegidos e seremos poupados do dia da provação. Aleluia. E eu quero orar por você mais uma vez. Feche os seus olhos e vamos falar com o Pai. Senhor meu Deus, nós nos colocamos mais uma vez na Tua presença para pedir que o Senhor nos abençoe e nos proteja das flechas que Satanás tem lançado contra as nossas vidas e contra os nossos familiares todos os dias. Oh meu Pai, os ataques têm sido tão grandes que por muitas vezes nós chegamos a pensar que não daríamos conta, que não iríamos resistir, porque nós temos a impressão, meu Pai, que mais cedo ou mais tarde seremos atingidos por alguma seta inflamada que foi lançada em nossa direção. Parece que o inimigo está tentando de todas as formas. Parece que nós saímos de um problema e nós entramos em outro muito maior. Oh meu Pai, tenha misericórdia dessa pessoa que está agora chorando, na presença do Senhor, clamando por um socorro. Só o Senhor, meu Pai, pode nos salvar. Só o Senhor pode tirar de nós esta aflição. Por isso eu oro, meu Pai, em favor das nossas famílias, em favor dos nossos amigos, em favor das pessoas que estão na nossa vida, pessoas que muitas vezes não têm a fé que nós temos. E por isso nós te pedimos, Senhor, aviva a vida delas. Jesus, vai aonde essa pessoa está, seja no leito de hospital, seja dentro de casa, seja aquele adolescente que está com depressão. Jesus, aquele jovem que está preso nas drogas, entra com provisão, Senhor, e coloca em nossos corações a mesma fé e a mesma perseverança que Davi tinha diante das batalhas. Davi permaneceu firme na Tua presença e nós também queremos, meu Pai, escrever uma história inteira na Tua presença, em nome de Jesus. Mesmo sendo atacado por inimigos diariamente, Davi não tinha medo, porque ele sabia que o Senhor lutava por ele. Por isso, meu Pai, não permita que o medo feche os nossos olhos e não deixe que nós paremos de olhar para o Senhor. Também te peço, meu Pai, ó Jesus, que o Senhor abençoe cada pessoa que está ouvindo esta oração. Senhor, pessoas aflitas, pessoas sem paz. Jesus, entra com provisão. Faz a obra, Senhor.
assim como o Senhor fez na minha vida, me tirando do lamaçal de pecado, me tirando, Senhor, das trevas, do poder do inimigo. E hoje, meu Pai, eu estou aqui para profetizar, para abençoar a vida dessas pessoas. Que o nome do Senhor Jesus seja glorificado para sempre. Aleluia. É isso aí, meus irmãos. A Bíblia diz que nós passaremos por aflições enquanto estivermos neste mundo. Mas se nós nos mantermos firmes no Senhor, não precisaremos ter medo, porque Ele lutará as nossas batalhas. Aleluia. Glória a Deus. E vamos continuar a leitura do Salmo 91. E os versículos 7 e 8 desse salmo, eu acredito, são dos mais conhecidos das pessoas. E diz assim: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Aleluia. Quem nunca pronunciou esse versículo diante de algum problema ou diante de algum amigo querido? Isso porque muitas vezes nós esperamos que através dessas palavras os nossos problemas venham a ser resolvidos. Mas não é assim que funciona. Não são todos aqueles que vão permanecer em pé. As pessoas usam esse versículo como se ele tivesse um poder especial, mas elas se esquecem que somente estarão protegidos dos ataques do inimigo aqueles que estiverem na presença do Senhor. E se não for assim, eles serão mais um que vão cair nas armadilhas do inimigo e que vão ser atingidos. Mas nós não queremos que isso aconteça conosco. Por isso vamos orar, vamos pedir que o Senhor nos proteja e que realmente nós não venhamos cair igual muitas pessoas já têm caído. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, todos os dias milhares e milhares de pessoas têm sido humilhadas e derrotadas pelo inimigo, porque elas não conhecem a Tua palavra, elas não se rendem ao Teu amor, à Tua graça, ao Teu convite de salvação. E elas estão caindo diante dos problemas e diante das crises, porque elas têm decidido permanecer longe do Teu cuidado e da Tua proteção. Por isso, meu Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença nesse dia, para clamar pela Tua misericórdia. Não permita, meu Pai, com que nenhum dos Teus filhos e das Tuas filhas se perca pela caminhada e se afaste do Senhor. Antes, Senhor, nos guarde, para que nós não sejamos castigados juntamente com os ímpios. Nós precisamos do Teu cuidado, ó Pai, para permanecermos firmes nessa batalha. Então derrama a Tua unção sobre todos os Teus filhos que estão participando dessa oração. Todas as pessoas que, mesmo sem religião, mesmo sem igreja, mesmo sem ter o costume de orar, elas decidiram clamar ao Senhor agora, Pai. E eu te peço, faz um milagre na vida delas, que o Teu Espírito Santo possa renovar a sua fé e a sua esperança. Amém. Aleluia. Meu querido irmão, não importa a luta que nós estamos passando, se nós confiarmos em Deus, nenhum mal será capaz de nos derrotar. Por mais que todos aqueles que não acreditam na santidade e no poder de Jesus caiam derrotados ao nosso redor, nós não seremos atingidos. Amém? Então nós vamos decidir a partir de hoje permanecer firmes na presença de Deus, sempre obedecendo a Sua palavra e confiando no Seu poder. Amém. Glória a Deus. Agora vamos meditar nos versículos 9 e o versículo 10 do Salmo 91. Está escrito assim: Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Certa vez Jesus disse que se nós permanecermos com Ele e permanecermos na Sua palavra, Ele permanecerá conosco. Mas isso não quer dizer que você nunca vai enfrentar dificuldades ou problemas. Na verdade, quanto mais nos aproximamos de Deus, você já deve ter percebido isso na sua vida, mais o inimigo fica furioso com essa decisão e mais ele cria meios de nos atacar e abalar a nossa fé. Mas como eu tenho dito nessa mensagem toda, se nós confiarmos no Senhor de todo o coração e fazermos do Altíssimo o nosso refúgio, nem mesmo as piores situações e crises serão capazes de nos derrotar. Amém? Pelo contrário, as lutas, as provações vão somente nos fortalecer e nos amadurecer espiritualmente. Então vamos orar mais uma vez. Nós já passamos da metade do Salmo
E eu tenho certeza, se você está aqui comigo, você está sendo edificado, você está alimentando o seu espírito, você está se conectando com Deus. E isso vai trazer muitos benefícios para a sua vida. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos novamente na Tua presença, primeiramente para Te agradecer pela nossa vida. Quantas vezes a gente esquece, Pai, das Tuas bênçãos, das Tuas misericórdias sendo derramadas quando nós pedimos perdão, da Tua fidelidade quando nós caímos em tentação. Mas, Senhor, obrigado, porque o Senhor tem nos ajudado até aqui. Mesmo diante de tantas lutas, o Senhor tem nos honrado e nos ajudado em todas elas. E nesse dia, meu Pai, nós Te pedimos para que o Senhor continue a ser o nosso refúgio e a nossa salvação. Que o poder do sangue de Jesus Cristo, que foi derramado por nós naquela cruz, lave os nossos pecados e nos aproxime de Ti. Oh, meu Pai, o desejo do inimigo é nos derrotar e nos humilhar, porque ele conhece as nossas fraquezas. Mas nós cremos que se clamarmos ao Teu nome e colocarmos o nosso coração e a nossa confiança em Ti, nenhum mal poderá nos abalar. Porque a Tua palavra diz que se o Senhor for por nós, ninguém poderá ser contra nós. Aleluia. Em nome de Jesus nós oramos, Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Oh, meus irmãos, Deus responde, Deus cuida, Deus abençoa todos aqueles que fazem dele o seu escudo. E nenhuma praga, nenhum mal jamais alcançará os filhos de Deus, se nós permitirmos que o Espírito Santo faça morada em nós. Aleluia. Então nós não podemos desanimar diante das provações, meus irmãos, porque o Senhor é quem batalha por nós. Vamos nos lembrar sempre do que o apóstolo Paulo nos disse em Romanos capítulo 8. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Glória a Deus. E agora eu quero ler com você os versículos 11, 12 e 13 do Salmo 91. Está escrito assim: porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Amém. Glória a Deus. O cuidado de Deus conosco, irmãos, é tão grande que o salmista diz que até os seus anjos ele envia para nos ajudar. Se nós deixarmos de lado a nossa arrogância e pararmos de achar que podemos resolver tudo com as nossas próprias mãos, o Senhor começará a agir e Ele fará tudo o que for preciso para nos livrar das armadilhas do inimigo. Amém? Então vamos fazer uma oração mais uma vez. Eu creio que está sendo uma bênção para mim e para você, e com todos aqueles que ouvirem esta oração, por onde quer que vá, fora do Brasil, em outros continentes. Eu creio, o Espírito Santo que age aqui conosco é o mesmo que age em qualquer lugar. Aleluia. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença para clamar por socorro, ó Deus. Oh, meu Pai, as batalhas espirituais têm sido tão difíceis que existem momentos em que achamos que não vamos suportar tanta pressão. Por isso, ó Pai, nós Te pedimos, envia os Teus anjos para nos ajudar, para nos proteger em todos os nossos caminhos. Nós clamamos pela Tua proteção espiritual, meu Pai. Dê ordens a eles para que eles nos segurem pelas mãos e não nos deixe tropeçar nas pedras que surgem diante de nós. Nós sabemos que sozinhos não somos capazes de enfrentar o inimigo, mas com os Seus anjos ao nosso lado, nós podemos pisotear na cabeça do inimigo e continuarmos firmes rumo à eternidade ao Seu lado. Eu Te peço também, Senhor, para que o Senhor abençoe cada pessoa que está participando dessa oração. Oh, meu Pai, são tantas pendências, tantas necessidades. Quantas pessoas, meu Pai, têm tropeçado na vida. Mas a partir de hoje, ó Pai, eu creio que o Senhor nos enviará esses anjos. Eles vão nos guardar de todo tropeço, de todo engano e mentira de Satanás. Em nome de Jesus eu creio, o Senhor está transformando as nossas vidas, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Irmãos, se nós reconhecermos que sem Deus é impossível seguir em frente, nós não vamos tropeçar nas dificuldades que surgirem durante a caminhada, e nós teremos força suficiente
para enfrentar Satanás e os seus demônios, e nós vamos sair vitoriosos. Amém. Glória a Deus. E agora estamos nos aproximando do final do Salmo 91. Se você chegou até aqui, saiba de uma coisa: Deus está vendo a sinceridade do seu coração. Não é à toa que você entrou nesse vídeo. Deus, Ele quis falar com você, Ele quis acalmar o seu coração. E se você quiser ouvir esse salmo depois, novamente, 1, 2, 3 vezes, isso tudo vai te fortalecer, porque Jesus disse que as minhas palavras são espírito e são vida. Então, a palavra do Senhor, ela é inspirada pelo Espírito Santo, e Ele vai sempre te fortalecer por meio dela. Amém? Nós vamos ler agora o versículo 14, o 15 e o último versículo 16. Amém? Está escrito assim: porque Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia! Oh, meus irmãos, como eu amo esses versículos. Jesus disse que ninguém ou nada pode nos tirar das suas mãos ou da mão do Pai. Deus vai nos livrar, vai nos proteger e também vai nos responder quando clamarmos por Ele por ajuda. Graças a Deus por esse amor tão grande, o Senhor nos ajuda a suportar as dores deste mundo e nos faz entender que tudo o que acontece, sejam coisas boas ou ruins, elas cooperam para o nosso bem. Amém? Você crê dessa maneira? Eu creio que tudo o que acontece, todo ataque do inimigo, Deus faz converter em coisas boas. Deus converte maldição em bênção, derrotas em vitórias. Esse é o nosso Deus que nos ama e tudo faz cooperar para o nosso bem. Aleluia! E vamos fazer a última oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer porque o Senhor nos trouxe até aqui. Muito obrigado, ó Deus, por cada um dos seus filhos, das suas filhas, que assumiram o propósito de participar dessa oração pela nossa vida espiritual. Eu creio que o Senhor ouviu cada um de nossos pedidos e que o Senhor já está agindo em nosso favor. Oh, meu Pai, não nos deixe sem resposta quando nós clamarmos por socorro. Esteja ao nosso lado, Senhor, nos momentos de adversidade e nos livre dos laços do inimigo contra nossas vidas. Eu sei, Senhor, nós não merecemos, nós erramos diariamente, nós pecamos, muitas vezes somos teimosos, mas tenha misericórdia de nós, Senhor, e nos cubra com a Tua proteção, com a Tua honra, para que a nossa vida sirva de testemunho, para que as outras pessoas possam conhecer o Seu amor e entregar as suas vidas a Jesus Cristo. Guarda, meu Deus, cada pessoa que está orando comigo nesse momento e mostre a ela que nada pode ser melhor do que te servir e te adorar. Eu te louvo, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor já fez e por tudo aquilo que o Senhor ainda fará em nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Oh, aleluia. Irmãos, nós chegamos ao final desta oração baseada no Salmo 91 e eu espero do fundo do meu coração que a sua vida espiritual passe por essa transformação que você tanto busca. Eu também desejo que você tenha conseguido entender que os salmos são um ótimo lugar para encontrar consolo e segurança quando você estiver passando por batalhas que parecem impossíveis de vencer. E ainda que o Salmo 91 seja muito mais do que um amuleto que as pessoas usam quando estão desesperadas, ele é uma arma que o próprio Deus nos deu para que possamos nos aproximar dele e contar com seu socorro e proteção quando o inimigo nos atacar com as suas flechas e armadilhas. Amém? Eu espero que você tenha gostado dessa mensagem. Deixe aqui abaixo nos comentários o seu pedido de oração. Eu vou continuar orando. E se você tiver alguma sugestão de temas, de orações a serem feitas em alguma área que você precisa, deixe também nos comentários. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e se você gostou, compartilhe com seus amigos. Um grande abraço. Deus abençoe.